Cá não é mais custo Petrobras, é mais uma rentabilidade razoável, como sempre foi de 1954 até 2016. Agora é o seguinte, explode uma guerra na Ucrânia, o petróleo explode de preço e eu gasto $10 para produzir um barril de petróleo no Brasil e passo a cobrar, exercitando o monopólio que a Petrobras tem na prática, eu passo a cobrar $130. E isso vira lucro, que por sua vez é distribuído como dividendo sem pagar nenhum centavo de imposto. Eu cobro esses $130 de quem? Do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Tá, peraí, mas assim... Vamos lá, como é que se forma o preço de um sanduíche? Para a gente botar todo mundo na jogada. É assim, quanto custa o pão, quanto custa o queijo, Claro. quanto custa o presunto, quanto custa a manteiga, Mão de obra. mais uma rentabilidadezinha para justificar. Por que eu não posso estourar esse preço? Porque se eu estourar o preço, Outro vem vende outro mais e barato. bota ali um concorrente e toma o freguês. É assim que funciona o mercado, esse é o lado bom do mercado. Como é que funciona no mundo do petróleo? Não existe concorrência. Esse é o Tira grande do MBL. equívoco dos falsos liberais que param, não estudam, não é? Que ficam vendo cabelo em ovo, negócio de inflação, governo emitindo dinheiro. Papo furado isso, zero. Não tem nada disso, né? Então, o que acontece no Brasil? A Petrobras, de um dia para cá, não aconteceu nada, a não ser uma política, uma determinação política, que o Conselho de Administração, nomeado pelo Michel Temer, disse o seguinte: daqui para frente nós não vamos mais cobrar o custo da Petrobras. Sabe quanto é que custa produzir um barril de petróleo? $10. Ela passa agora a cobrar o custo de oportunidade, que é o PPI, paridade de preços de importação. Paridade de preços de importação. Então, se eu, teoricamente, vendesse o barril de petróleo do Brasil lá fora, ou tivesse que importar todo o petróleo que eu uso aqui lá de fora, eu tenho que estabelecer que o preço aqui não é mais o meu custo, mas o de oportunidade. $130 no lugar de 10. Mas aí a gente esbarra no fato de que o Brasil... Ela tem um monopólio. Então, ela mas a impõe a gente não você consegue- o quê? Não, a gente não consegue excluir a produção do mundo e viver só da produção de petróleo brasileira Claro que dentro sim, do nós Brasil. somos autossuficientes. Nós Não somos somos, excedentes. cara. Nós somos Precisava autossuficientes, nós das temos refinarias, excedente. né? Não é isso? Mas a gente não tem um problema de refinar o nosso próprio Nós óleo? temos um problema de refinar porque a Petrobras, de um tempo para cá, lesando as pessoas que fizeram apostas nela, suspendeu seus planos de investimento e paralisou um terço da capacidade de refino hoje instalada. Para Então quê? você está dizendo que a Pra gente tem importar. refinaria hoje que não está refinando... 30% parada, enferrujando. Mas assim, essas refinarias refinariam a qualidade de óleo que a gente produz. Sim, isso também eu próprio reproduzi muitas vezes. Claro que a gente às vezes tem que exportar um tipo de óleo bruto e cortar outro próprio, porque as nossas refinarias... O cara da engenharia da Petrobras diz: para de falar bobagem. Porque a gente faz mentira. todos. Como assim? É Caramba. mentira, cair nessa fake news. Eu também, imagina o povo. Então, não existe isso. Elas se adaptaram, elas são capazes de processar o barril, o petróleo brasileiro, pesado ou leve, do jeito que vier. Porque assim, se a gente não tiver essa capacidade, é natural que o preço seja dolarizado mesmo. Não, só na parte que você importa, concorda? Na parte que eu... É porque assim... Espera aí um pouquinho. Tá. Se eu produzir, eu uso 100 litros de óleo diesel, certo? 70 desses litros eu produzo em real aqui dentro. E eu importo 30, vamos supor, em dólar, é justo que eu dolarize esses 30. O que é que o governo está fazendo? Pega esses 30 que é importado, bota o preço do seguro, bota o preço do frete, bota o preço não sei de quê e transfere para os 70, pô. É que você não pode ver como uma empresa normal, entendeu? Não é normal, não Mas existe, você tá não entendendo? Não é existe uma empresa pra mercado ter no petróleo. lucro. Tá. Porque mas- as outras... Então, o que é muito importante, que eu quero que as pessoas entendam isso também, é muito importante, difícil as pessoas entenderem. O resto das empresas de petróleo do mundo ou são estatais Bora ou lá, são 80 privadas, públicas, né? 80 de cada 100 barris de petróleo do mundo são estatais. E a substância delas estão reunidas num cartel que manipula o preço, não tem liberdade concorrencial, a OPEP. Então agora, por exemplo, está lá a Rússia com essa confusão e a Rússia é parceira da OPEP, conseguiu reciclar o boicote dela e tal, só quem está apanhando é a Europa. Só quem está levando porrada nesse boicote cuspiu para cima, está caindo na terra. A gente tá se fudendo um pouco também, não tá? Só por conta desse repasse que não é necessário. E a segunda coisa é que já Deixa eu foi te explicar. diferente, tá entendendo? Todo mundo Não, fala a vida assim, não. inteira foi diferente. pô. Ontem era diferente o preço de... Até 2016. Mas assim, de novo, por que eu não faço a estrutura de preços igual como eu faço a de um sanduíche? Qual é a explicação? Talvez vou aqui chutar alguma coisa. Eu vou te explicar. É que o Lula e o Fernando Henrique entregaram 60% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Tá. E isso é um eles problema. passaram a ter prevalência na direção da Petrobras. E aí onde é que você tem isso? O lucro das petroleiras globais é 6,5%.
A da Petrobras é 38%. O acionista quer lucrar o máximo possível, Claro. entendeu? Mas é que a questão é que essa é uma empresa estratégica para o Brasil. E aí para a o gente tá mundo, usando pro e mundo. para o mundo, 80% do petróleo do mundo, a Índia, a China, a Rússia, sabe, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Noruega. A Noruega veio com a estatal dela aqui, Statoil comprou o campo de Carcará, saiu o barril de petróleo por $1,35. Aí ela faz uma estatal dela, pega essa montanha de dinheiro que ela está ganhando com o petróleo, e em vez de gastar por conta, ela criou um fundo soberano Sim. que o norueguês que nasce daqui 100 anos já nasce rico. Aham, tô ligado. E o Brasil está entregando. Essa questão do petróleo é difícil, porque as pessoas. A discussão é muito importante entender que. simples se você olhar a disfuncionalidade, o que lucro. sim. Sabe Porra, quanto não foi é o muita lucro? filha da putagem a gente ter refinaria e... É que assim, eu tô levando em consideração que a gente tem a refinaria e ela tá desativada. 30%. Qual que é Por quê? Para fazer a PPI. Por quê? Porque Igor, por se acionista poder lucrar o máximo Mas possível. é que isso não Tá entendendo? serve interesse. Não serve o nosso interesse nacional, mas o cara que é acionista, e muitas vezes aí eu faço essa ponderação, não é nem dos que são ingênuos, não é nem culpa deles. Eles estão assim, Não, então bom, vocês pra ganhar dinheiro, venderam então nada o contra. capital. Você entendeu? Quando venderam, e quem vendeu foi Fernando Henrique e Lula depois. É. Quando passou, por exemplo, se eu tenho papéis da Petrobras, eu que sou acionista, eu venho e não tenho essa. Quer que se essa lasca a visão dona da- de casa que É. vai pagar R$130 no gás de cozinha? Se eu ele posso quer ter uma dividendo. margem de lucro de 40%, por que eu vou ter uma de 6%? Tá entendendo? A gente tá pensando assim. Só que o que acontece? O resto do mundo tá usando as companhias de petróleo para subsidiar o desenvolvimento dos seus próprios países, ser estratégico, tal. E a gente não, a gente caiu nesse papo, né? Você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas E a diferença é o acredito que seja seguinte, isso. é que o mundo é importador de petróleo e o Brasil é exportador de petróleo, é que nem alimento. Então é o seguinte, os alimentos no Brasil estão explodindo de preço por input do comércio exterior. Então a China entra bombando, comprando soja, o óleo de soja no supermercado explode. Né? Então a China entra, a Rússia faz uma guerra na Ucrânia, nós importamos fertilizante, o preço do tomate explode 50%, 60% e tal. Qual é a diferença? A diferença é que eles metem taxa de juros em cima de um preço, cirista não tem já. nenhum efeito a taxa de O Igor é juros. cirista. Quando se tivesse uma política nacional de abastecimento e preços, eu já falei nisso aqui hoje, eu tenho a comida. É diferente da Europa, que não tem a comida. É diferente da China, que não tem a comida. E aí vem o leilão, quem dá mais leva. Aham. Mas eu tenho a comida. É que é muito grave a gente ter a porra da refinaria e não usar. Ah, mas é gravíssimo, é porque eu estou tentando ver. Eu tenho uma sequência de coisas no meu YouTube, você vai entender tudo lá. Eu fiz uma sequência documentária para mostrar a esculhambação que está acontecendo no Brasil. É muito grave. Elas já operaram alguma vez? Elas já operaram a full. E havia um plano já com execução, com terreno, com licenciamento para uma refinaria prêmio no Maranhão, uma refinaria prêmio no Ceará, concluir Abreu e Lima para fazer o tramo de óleo Isso diesel. é o que, anos 90? Agora, os anos 2010. Tá. Até o Michel Temer. Até a Dilma. O desastre começa no PT. E a Copérgia no Rio. Com isso daqui, a gente ia para 100% de necessidade de refino e entrar na petroquímica, que é uma coisa que, fora de combustível fóssil, que tem uma vida útil de 15, 20 anos, que nós vamos acabar com isso, você tem todo mundo de resinas e cosméticas e não sei o que e tal, que também essas refinarias podiam produzir. Agora, eu quero acreditar que tem alguma coisa aí, cara. grana, meu filho, grana. É o Que não seja acionista, grana. é o acionista mas que não- quer vender o barril a 130 não, dólares. O seu país é assaltado diariamente. Por onde você quiser, eu lhe mostro. Quem são os donos do capital privado? Os bancos, aqui e fora. Porra. Fiquei mais triste agora, porque assim, até então... Ih, Mas confira o que eu vou estou dizendo, isso precisar é de você. fato. É porque Acabou assim, a bateria aí? Acabou, mas ele vai ler ali. Eu tava... eu conseguia sustentar um argumento aí quando eu acreditava... Que a gente não refinava porque a gente não tinha como. refinava porque Não, tinha mas eu como. estava nessa, cara. Mas aí tudo bem, o trade-off seria o seguinte: eu sustentei durante 2 anos esse argumento. Aham. Ok, eu compreendo que as refinarias não estão tecnologicamente adaptadas para o petróleo pesado e não sei o quê. Então a gente exporta o petróleo pesado, importa o petróleo leve para processar aqui. Até aí tudo bem, eu entendo e tal. Mas mesmo assim não se Aí- justificaria, aí- né? Não justificaria porque, de novo, era aquela coisa de 70-30. E deixa eu te falar, quando o cara importa o óleo diesel de lá, entra com seguro, com frete, sabe, com tudo. E eles em dólar. Eles pegam esses 30% que a gente está importando e pegam esse preço estuporado aqui com frete e metem no preço do nacional, cara. Que não tem o frete lá do Texas para cá. Aí o seguinte, onde é que você vê isso? No lucro. No lucro, você tá o seguinte, sabe quanto foi o lucro do trimestre da Petrobras?
45 bilhões de reais no trimestre. Se o ano tem 4 trimestres, multiplica 4 por 45, nós estamos falando aí, do ano passado foi 102 bilhões. Caralho, pra mexer nisso vai ser foda, hein? Se não é. Eles vão me matar e não vão deixar eu ser presidente Mas entenda, do Brasil. foi agora, hein? Se eu for, eu estou contando a história e estou dizendo o que eu vou fazer. No primeiro dia, 2 editais. Um edital muda a política de preço da Petrobras para custo mais rentabilidade, normal. E o outro edital, como as ações vão cair de preço, eu vou anunciar um fato relevante, o Brasil é um país sério, que nós vamos entrar comprando até o limite de 60% no leilão reverso. Quem quiser vender, traga que eu compro. Por quê? Porque eu me assenhoro da Petrobras e converto ela numa grande empresa de energia limpa. Porque o combustível fóssil, já disse, vai acabar e eu vou convertê-la numa companhia de energia, hidrogênio verde, álcool, eólica, solar e tal. Coisa que nós já estamos fazendo no Ceará. Viu, gente? E ele estava falando de... Essa pergunta toda foi motivada pela questão da inflação. E aí, Então, primeiro preço, é aí primeiro que pressiona a inflação. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que o Conselho de Administração da Petrobras determina? 0. Segundo preço, energia elétrica, que está embutido, o combustível está embutido no preço de tudo, por causa do frete. E a energia elétrica está embutida daqui. Nós estamos aqui, você vai ter uma conta de energia, no fim do ano você vai ver. Sabe o que está acontecendo? Meteram 25% de reajuste. Qual foi o insumo, qual foi o custo que subiu na matriz hidráulica brasileira? A estação de chuvas foi normal, a bandeira vermelha foi retirada e os caras meteram 25% de aumento lá no Ceará. 25%. Por quê? Porque indexaram a câmbio. Percebe? Não é mais custo, é câmbio. E, cara, uma pergunta assim, nada a ver com isso que a gente está falando. Então, qual é o efeito da taxa de juros sobre esse preço administrado pelo governo? 0. Nada. Aí o terceiro preço, alimentos. Alimentos, o que é? Você botar a taxa de juros vai ter influência no preço que a China botou para comprar? Não vai. Qual é o problema? Que destruir a estrutura de abastecimento e preço no Brasil. O que é isso? Trivial, o mundo inteiro faz. É capitalismo isso. Na hora da produção, o produtor não tem capital, ele cai na mão do atravessador. E muitas vezes vende a produção abaixo do custo e tem prejuízo e tal. Então o governo deve entrar comprando, tudo em base econômica, tal, e guarda. Quando vem entre safra, uma seca, um ciclo de preço internacional, o governo desova, garantindo um preço flat para o consumidor. Destruíram tudo isso, Cibrazen, Conab. Isso tudo a gente já teve. Já teve no passado. Tá. E não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está acabando de liquidar tudo, mas o Lula, o Fernando Henrique, o mesmo modelo econômico. Tá. Cara, tu tem algum plano pra gente dar um jeito na distribuição de alimentos, de coisas em geral no Brasil, que hoje é feito majoritariamente por rodovias, cara? Porque assim, isso parece ser algo escrotíssimo, né? A gente poderia estar usando malha ferroviária pra tudo isso aí. Eu entendo que tem um investimento alto, caralho, isso aqui, mas de algum lugar precisa começar. Sim. Veja, um país tem a seguinte característica: concentrada a sua população lindeira ao litoral e concentrada a sua produção em grandes volumes pela característica precária da nossa economia, que é mineração e grãos, no interior. Qual é a óbvia modalidade de logística